Seja muito bem-vinda, mulher advogada, a este evento em formato de podcast, um podcast por iniciativa e realização da OAB Guarulhos, pela Comissão das Mulheres Advogadas. Eu quero agradecer aqui imensamente o apoio do Centro Universitário FIG-Unimesp, que nos acolheu aqui com a sua equipe nesse estúdio e possibilita a gravação desse material. Eu estou aqui hoje para falar com você, mulher, sobre tema que toca o nosso coração. Sim ou não? Estamos aqui no nosso segundo episódio, nesse mês das mães, em homenagem ao Dia das Mães, que a gente sempre fala, né, que é todos os dias. E muito se fala da mãe, do direito dos filhos, mas e o direito das mães? E olha só, a pauta de hoje é vulnerabilidade, a mãe atípica e o direito de ser amparada. Eu estou aqui entre vozes femininas da Advocacia de Guarulhos, ao meu lado, ela, que é secretária-geral, diretora na nossa OAB Guarulhos, doutora Cláudia Morales, advogada especialista em processo civil pela PUC de São Paulo, sócia do escritório Morales Gonzalez e de Sanches, Sociedades de Advogados. Muito obrigada pela sua presença, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Fernanda. É uma honra estar aqui com você e com mulheres tão maravilhosas, né, que representam tanto a sociedade quanto dentro da nossa casa, né, da OAB. Muito bem. Bom, estou aqui também com ela, que é advogada, secretária de Acessibilidade de Guarulhos, e ela é honrosamente membro dessa nossa Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Guarulhos, doutora Maiara Maia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim também é uma honra, né? Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui dividindo essa mesa com mulheres tão fortes, que tem tanto também a demonstrar, né? A mostrar para esse mundo. Então, muito obrigada. Para mim é uma honra mesmo. A honra é nossa. Bem, e ela que já é minha co-presidente na Comissão das Mulheres Advogadas, doutora Ellen Juliana, advogada trabalhista e sindical, e uma grande entusiasta realmente dos direitos das mulheres. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Ellen. Obrigada, queridas. É um prazer. E é importante, né? Um mês de uma comemoração de um ser mãe, trazer para a sociedade, no público geral, não só as mulheres, mas também conscientizar, né? Que as mulheres precisam de um amparo, de um apoio, para ter um mínimo de dignidade. É isso aí. Vulnerabilidade, atipicidade e o direito de ser amparada. Esses microfones hoje aqui trazem luz a assuntos que muitas vezes ficam dentro de um contexto realmente invisível. As pessoas, em geral, fingem não saber, não querem enxergar, acreditar. E o que nós temos falado aqui é que mãe é mãe. E toda mãe merece respeito, não existe padrão, e sim direitos. Então, nós queremos falar aqui hoje, trazer até conceitos, para que vocês tenham um entendimento do que é e também o que não é. Então, eu já quero começar aqui com ela, que é especialista em direito da pessoa com deficiência, doutora Maiara Maia. Traz para a gente aqui o contexto, o que é uma mãe atípica. A mãe atípica é aquela que luta, né, pelos direitos do seu filho com deficiência. Então, é a mãe de uma criança com deficiência, né? E sempre eu sou tomada por um sentimento de muito amor, claro, mas de desconforto, né? Infelizmente, quando nós falamos das mães atípicas, porque é uma luta invisibilizada. Então, acho que o conceito é esse, né? Das mães que lutam pelos seus filhos. Quando a gente fala desse maternar, né, que é um direito, maternidade é um direito. Imagina, até chegar a um diagnóstico e entender o porquê de determinados comportamentos do seu filho, tem uma dor aí envolvida. Nós, como advogadas, quando de repente tem lá que solicitar alimentos, alguma situação ali, né, da esfera civil também, para resolver, existem questões que são muito delicadas, e é justamente isso, é um desafio para nós separar a razão da emoção, né? Ela acabou de falar dessa questão da dor, da emoção. Doutora Cláudia, eu sei que tem algumas vivências também, experiências, né, com pessoas que enfrentam quadros como esse. O que você consegue trazer para a gente?
Olha, eu quero partir da questão do mês das mães, né? Quando me chegou o convite, falaram assim, mas você não é mãe, né? Mas eu enxergo a maternidade muito além Perfeito. do fato de você gerar um ser, né? De trazer uma pessoa ao mundo. A gente vê na sociedade as mães de crianças adotadas, as irmãs que por falecimento ou por abandono, acabam virando mães dos irmãos, os filhos, filhas que acabam virando mães dos próprios pais. Então, acho que eu enxergo a maternidade, o acolhimento maternal, muito além de você trazer ao mundo um ser. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui, eu comentei isso com algumas colegas, né? E quanto a essa questão da maternidade, da mãe atípica, eu acho que a gente tem que enxergar isso, como que eu posso dizer? É mais do que o que a gente conversou sobre ser uma heroína, né? É o dia a dia. É a gente ver aquela pessoa como um ser humano que está lutando, batalhando por uma criança ou por um adolescente ou até por um filho adulto, porque as mães vão envelhecendo, os cuidadores vão envelhecendo e as crianças também, né? Então tem que ter toda essa visão do tempo da pessoa, do tempo de vivência, das condições até físicas, emocionais dessas mães, e tudo isso deve ser enxergado pela sociedade, né? Não só questão de direitos, né? Mas o olhar humano mesmo, né? Não só para nós que somos advogados, mas como a sociedade como um todo, dos cuidados da pessoa, cuidado mental, que não é só voltado para aquele ser, para aquela pessoa que é atípica, né? A mãe, ela acaba se envolvendo e que está sofrendo junto, Perfeito. Né? É isso mesmo. Mães se doam, né? Então, que mãe que diante de um quadro de ter um filho com deficiência não abriu mão de si mesma? E nós estávamos conversando até antes dessa gravação, trocando sim algumas figurinhas, né? E não tem como falar de mãe atípica sem falar de rede de apoio, que é o que a doutora Cláudia está trazendo aqui. Quer dizer, se você tem na sua família alguém, seja próximo, ou até mesmo às vezes das comunidades que integram, né? Talvez igreja, condomínio, e você sabe que tem ali uma criança com deficiência, enxerga por trás desta criança uma família que precisa de suporte. E a mãe, fundamentalmente, por quê? Porque nós sabemos que, socialmente falando, as mães ficam com a missão, né? E quantos pais atípicos até existem, mas é raridade, né? Mas essa mãe, que, querendo ou não, protagoniza essa jornada intensa de cuidado com o filho, acaba se vendo prejudicada no trabalho. Então, dentro de um contexto sindical e social, doutora Ellen, o que nós temos para as mães atípicas? De todas que eu conheci, trazer um pouco da experiência do dia a dia, de todas que eu conheci, quem foi buscar os diagnósticos, quem foi atrás, quem vai aos acompanhamentos de consulta, de terapias, é a mãe. De todos. E eu enumerar, conheci várias. De todos. O pai é presente, até casal mesmo ainda constituído na união, né, no casamento, mas é a mãe que vai. E o que eu observo? A abdicação da relação profissional. Muitas. E hoje, ainda bem, a sociedade evolui pouco, devagar, lento, não é como nós queríamos, mas evolui. E graças a essa evolução, alguns entendimentos e negociações coletivas, acordos coletivos, estão pontuando nas cláusulas sociais o direito da mãe poder trabalhar, reduzir ou flexibilizar a carga horária para os filhos que têm algum problema para tratamento. E essa disponibilização, flexibilização do horário, também, quando o empregador, ele pode fazer diretamente com a pessoa, né? Desde que não prejudique a relação contratual. Um exemplo que eu tive pessoal, no meu escritório, há uns anos atrás, em 2013,
2013, essa pessoa trabalhou comigo, engravidou e teve a gestação toda no meu escritório, a criança nasceu, diagnosticou cedo, muito, muito cedo, e ela fez um tratamento, a criança, tu olha, percebe-se que não tem quase nada, né, a terapia, o acompanhamento médico, a equipe multidisciplinar, né, doutora, que aplica-se a cada caso, e hoje ele é uma criança maravilhosa, assim, que tu não quase percebe, totalmente integrada na sociedade, integrada no ambiente escolar, escreve, fala muito bem, e eu negociei com ela carga horária. Na sexta-feira ela não ia para o escritório, ela trabalhava compensando os horários da carga horária do escritório, porque na sexta-feira era o dia de terapia, era o dia que ela passava o dia inteiro em uma clínica para fazer o tratamento, todos os acompanhamentos, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, psicólogo. E eu creio que o empregador, e principalmente as empresas grandes, elas conseguem fazer, sim, essa inclusão social. É necessário, né? Porque nós temos a equidade salarial agora, a mulher no mercado de trabalho está cada vez mais inserida e precisa ser olhada com um olhar mais humano e social. É muito interessante você falando isso, porque até então a gente está dentro de um viés de uma mãe que tem um trabalho formal. Uhum. E talvez mães ali que no curso dessa contratação, dessa jornada, engravida, acaba tendo ali o seu filho, filha diagnosticado. Ela pode chegar ali no RH e solicitar um tratamento diferenciado? Se na convenção coletiva não tiver, não. Mas ela pode tentar conversar no sindicato que representa a categoria para que, em um futuro de uma negociação coletiva com aquele representatividade, possa se incluir. Geralmente, pelas que eu faço, o que eu observo? As empresas que são de capital estrangeiro. A maioria, sim. Empresas já de grande porte. Tá. As empresas pequenas ainda não, mas quando o empresário tem uma afinidade, uma questão mais social, mais humana, um olhar diferenciado, vai deixar o funcionário até mais contente pelo trabalho, de entender que ela precisa. É difícil, a gente sabe. É que a gente sabe que no mundo capitalista, né, money. Então, numa situação como essa, abrir uma exceção fica realmente complicado. E eu trago uma situação fática aí. Tenho uma cliente me procurou há tempos atrás, falando, doutora, quero o BPC LOAS para o meu filho autista, né? Foi diagnosticado e eu preciso. Ok. Só que quando você vai olhar lá no CNIS, o que temos não é uma renda per capita de um quarto. Então, não alcançou o êxito ali, de maneira, inclusive, né, administrativa. É uma pessoa que busca sempre o melhor. E recentemente nós nos falamos, que né, essa nossa relação continua, orientação, tá, os ajustes, e ela falou, doutora, vou abrir mão do meu trabalho. Eu vou abrir mão do meu trabalho e vou cuidar integralmente dele. Aí eu disse, tá, mas né, esse BPC, que é esse benefício de prestação continuada, é um valor né, baixo. Como que fica essa questão para que vocês possam viver, para que vocês possam sobreviver? Doutora, eu vou fazer alguma atividade, ainda que informal, alguma situação assim, porque como está, não dá. Então, é como se conforme tem né, todas as tecnologias ali, as formas, as terapias, a situação é algo que não é controlável, né? Cada um vai responder de uma forma à terapia. Essa história que a doutora Ellen trouxe é uma história muito feliz, satisfatória, porque quer dizer, toda a dedicação da mãe ali desde cedo, né, nos ajustes, e até me faz lembrar aqui. Esta cliente, na época eu fui procurada por ela, a princípio, porque ela não estava tendo acesso, olha só, ao transporte
para que o filho dela frequentasse a escola especial. Entende? Então, quer dizer, ela chegava atrasada no trabalho, porque ela tinha que fazer todo esse trajeto. Então, assim, ela morava numa parte aqui da cidade, a escola era do outro lado da cidade, era o único lugar que o filho dela seria acolhido, inclusive de maneira ali pelo poder público, né? Porque aí ela não teria esse custo também, só que prejudicava ela chegar no trabalho. E os desabafos dela comigo era de desespero. Eu falava, doutora, como é que eu chego no meu trabalho atrasada? O meu chefe vai descontar de mim. Então, numa situação dessa, por exemplo, doutora Mayara, acredito que você vê no seu dia a dia, como que funciona? É assim, né? Na maioria dos casos, né, 78% dos pais, quando tem uma criança com deficiência, vão embora. Eles se divorciam da mãe e se divorciam da criança, né? E aí eles passam a viver como se a criança não existisse. Tem casos que o pai não quer nem que associem a criança a ele, porque ele tem vergonha de ter uma criança com deficiência. Né? Então fica essa mãe para cuidar da casa, para cuidar do filho, para levar para as terapias, para levar para a escola e para prover o sustento também. E é quando elas procuram o escritório, a subsecretaria para entender, né, essa questão do BPC. E aí, como a doutora bem falou, tem os requisitos, né? Então, de repente, se essa mãe mora com um filho e ela tem um salário mínimo, ela recebe de alguma forma um salário mínimo, ela já não consegue o BPC Loas. Né, porque a renda integral da família, dividida por cada integrante, não pode dar mais do que R$376. E quem sobrevive com R$376? Né? E aí é quando elas nos procuram, nós entramos, né, com o pedido do BPC, e quando tem qualquer ínfimo valor que elas recebem, esse pedido é negado, né, e aí a gente tem que ir para o judicial para demonstrar que, apesar de ter uma renda, essa renda não é suficiente para custear todos os valores, todas as despesas da criança. E os desafios são muitos, né? A doutora estava falando do trabalho, tem mães que elas não falam que elas são mães atípicas quando elas vão participar de um processo seletivo, porque elas têm medo, porque o empregador ele vai falar, essa mãe tem uma criança com deficiência, então ela vai precisar levar para terapia, a criança vai ficar doente, né? Não tem ainda essa sensibilização. E lá na subsecretaria nós temos uma palestra, né, que nós levamos para a empresa para sensibilizar, para falar, olha, uma mãe ou até mesmo uma pessoa com deficiência, ela pode estar no ambiente laboral e pode contribuir muito para a empresa. Né? Lógico que nós queríamos que todos os empregadores fossem como a doutora, que falou, não, vamos adaptar, né? Mas, infelizmente, não é essa a nossa realidade. Então, a gente leva essa conscientização, né? E parece meio apelativo falar, mas na palestra eu falo muito que a qualquer tempo, qualquer um de nós podemos dormir e acordar com uma deficiência, seja por uma doença, seja por um acidente, né? Lá na subsecretaria nós temos pessoas, né, que foram dormir enxergando e acordaram cegas. Não foi algo gradativo, que foi perdendo a visão, não. Né? Por conta da diabetes, né, que a gente sabe que é uma doença aí avassaladora, né? A pessoa dormiu enxergando e acordou cega, e aí? E a partir daí, como que você quer essa sociedade? Então, é isso que eu falo para o empregador, para a empresa. Como que você quer a sociedade se você se tornar uma pessoa com deficiência? Né? E também temos a questão da mobilidade das pessoas com maioridade, né? Então, assim, que a gente fala da idade VIP aí, né? Que são as pessoas idosas, né? Como que você vai querer essa sociedade? Como você vai querer que a sociedade te acolha? Né? E ainda falando um pouquinho sobre os empresários, a gente leva essa questão quando mexe no bolso deles. Quantas pessoas, quantos clientes você está perdendo por não ser uma empresa inclusiva? Né? E tem também, não só a pessoa com deficiência, mas a partir do momento que eu tenho um familiar meu que é bem recebido numa empresa, numa loja, eu vou voltar lá, eu vou indicar. Né? Então, a gente vai, né, a passinhos de formiga, levando essa sensibilização para as pessoas, que as pessoas com deficiência e a mãe atípica também, ela precisa estar na sociedade, né, que muitas vezes ela não consegue. Olha só que interessante, né? Isso que a doutora falou, entra dentro desse contexto aí, e do conceito que está cada vez crescendo, mais a nível das pessoas entenderem o que é o ESG, e aí dentro desse pilar do que é o social, a importância de levar a sensibilização, e mais uma vez a gente volta com a doutora Cláudia contribuiu aqui com a gente, que se você tem consciência, se você sabe, você leva informação, você acolhe, você ajuda, você dá respaldo. Imagina como seria muito diferente esses ambientes, né, em que vários humanos estão reunidos, você levando informação.
tá? Então, realmente, fica um apelo aqui à sensibilização, que, querendo ou não, leva a uma conscientização e, posteriormente, até uma aplicação de políticas diferenciadas, realmente. Quando a gente vê uma mãe, já que só pelo fato de ser mãe, e está contratada ali no ambiente do trabalho, ela já tem inúmeros desafios, né? Aí, diante de uma situação, de repente, pega de surpresa. Se a maternidade já tem uma sobrecarga, que dirá uma maternidade que tem uma jornada atípica? Daí o termo, né? De ser algo diferente daquilo que é típico, daquilo que é normalizado, né, doutora Cláudia? Pois é. Fico pensando que é uma pressão constante, né? Eu nunca ouvi nenhuma mulher, nenhuma família, nenhuma pessoa atípica dizer eu quero ser atípico. Então, é uma realidade, né? É uma realidade que a gente não tem como lutar contra. A gente tem que criar ferramentas para que essas pessoas possam viver em sociedade. Então, eu acho que a gente tem que pensar, enquanto sociedade, na construção de formas, de mecanismos. Então, quando você investe numa mãe, dando as condições para que ela alimente, que a gente estava conversando sobre questão de alimentação, que é diferenciada. Eu dei o exemplo do filho de uma amiga, que não pode consumir nada com glúten, porque o glúten leva ele a ter crises assim, violentas, muito fortes, né? Que ela tem essa questão financeira. Ela vai possibilitar que, por exemplo, um autista de grau 1, que ele pode se inserir perfeitamente na sociedade, às vezes nem sendo imperceptível, né, que a gente vê adultos, né, eu comentei até com a doutora Ellen de um primo meu, que foi diagnosticado aos 50 anos, ele viveu a vida inteira dele, com as dificuldades dele, né, comentários que a gente ouvia em família, dele ser diferente, dele ser estranho, mas ele construiu a vida dele, ele casou, ele teve filhos, ele cria os filhos dele com as dificuldades dele. Mas se a gente vê isso e você possibilita que uma mãe tenha a estrutura para educar essa pessoa e que essa pessoa possa também, né, se preparar para a sociedade que precisa, Sim. né? A gente vê os empresários reclamando, eu preciso contratar, mas não tem mão de obra qualificada. Como vai haver uma mão de obra qualificada se eu, enquanto sociedade, não estou olhando lá no princípio, né? Então, é uma construção, uma mudança de pensamento. Não é comigo. Mas você está inserido numa sociedade. Direto ou indiretamente, tudo isso te atinge. E o teu comportamento também atinge, né? O que você pensa, como você age, o que você investe, e não só financeiramente, de tempo, de acolhimento, de entendimento dessas pessoas, né? Então, eu acho que é uma construção. E a respeito das mães, a mesma coisa, da gente compreender para que essas mulheres não adoeçam. Porque a gente já está com uma sociedade doente, né? A gente pode falar da nossa própria profissão, e aí eu não atingo só as mães atípicas, né? Porque a gente, o advogado em si, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de cobrança, de prazos, e o excesso de consciência de responsabilidade leva a gente a adoecer, né, psiquicamente. Então, é essa consciência que eu acho que a gente tem que despertar nas pessoas. Sim, né? Sim. Olha só, são fatores estes que nós estamos falando aqui que aumentam a informalidade do emprego, o desemprego e, consequentemente, a pobreza. Então, é muito natural você ver uma mãe sem dinheiro e uma mãe atípica sem, ao menos, ter a oportunidade de se prestar a alguma coisa. Então, nesse caso, inclusive, dessa amiga da doutora Cláudia, quer dizer, ela abriu mão de uma carreira, ela renunciou à carreira e passou a se especializar na área em relação ao TEA, possibilidades, formas de atender, porque naquele momento ela passou por uma etapa em que ela teve que se adaptar, então ela usou dessa dor dela para trazer solução para outras pessoas. E aí a gente está falando de resiliência, a gente está falando de pessoas que pegaram ali a sua dor e transformaram em algo
maravilhoso, que aí todo mundo aplaude, né? Mas no momento ali da dificuldade, do desafio, quer dizer, não existe mãe atípica sem realmente uma rede de apoio. Doutora Maiara, no dia a dia, assim, casos atendidos, que de alguma forma, assim, você viu uma evolução da mãe, vamos olhar a figura da mãe. O que você consegue trazer para a gente, assim, de experiências, de vivências? São muitas, né? Só fazendo um gancho com o que você estava falando, a mãe atípica é aquela que todo mundo admira, mas ninguém quer ser, né? Às vezes a gente escuta, ai, que bom que é a minha vizinha, né? Não é um problema meu, mas eu acredito que é uma questão da sociedade. Todos nós precisamos nos preocupar, né? E a gente fala isso muito em escolas, que, por exemplo, a gente vai dar uma palestra, a gente quer que todos os pais estejam lá, as mães atípicas, as mães, né, de criança que não tem nenhuma deficiência, por quê? Porque como que você vai querer que o seu filho trate uma outra pessoa, né? Nós fomos chamados uma vez na escola e a mãe estava desesperada porque o filho dela chegou em casa falando, o meu amiguinho falou que a mãe dele não deixa ele ficar perto de mim porque eu sou autista e se eu babar nele eu vou pegar, ele vai pegar. Uau! Né? Então, assim, é o adulto que está falando isso, né? Então, como foi um desafio, né? Você ir até a escola, chamar os pais, falar, olha, é assim, né? Como que você espera que o seu filho receba essas pessoas, né? Como que você quer que a humanidade, né, receba essa pessoa, pelo amor de Deus, que absurdo. E lá na subsecretaria, no escritório também, nós recebemos mães que já pesquisaram tudo e que se tornaram experts, que sabem mais do que nós mesmos, mas a maioria das mães a gente sabe que é aquela mãe que chega com um laudo na mão, quando chega com um laudo, né, e fala, e agora, o que eu faço? Meu marido foi embora. A minha mãe, nós temos caso de uma mãe, né, que a mãe dela, quando saiu o diagnóstico, parou de falar com ela, porque ela falou, você procurou tanta doença para o meu neto que agora você achou. Uau! Olha a problemática. A própria família não aceita, né? A própria família. E critica, julga, né? Sim, Condena. Sim. Então, vocês imaginem, uma mãe ali, né, que tem uma mãe que é a rede de apoio, que é a primeira, né, que a gente quer. Eu vou contar para minha mãe. Né? Não, eu vou que seja só com um abraço, né, com apoio. Filha, estou com você. Não tenho dinheiro para te apoiar, não tenho tempo para estar nas terapias do teu filho, mas eu tô aqui. Precisar de um abraço, uma ouvinte, né? Sim. E aí essas mães, elas se viram nos 30, né? E falando de evolução, elas tentam ali ajudar o filho de alguma forma, e aí sozinha elas precisam arrumar, né, ali algum ganho, e aí elas vão ser empreendedoras. A maioria das nossas mães atípicas são empreendedoras, elas vendem bolo, elas vendem Tupperware, maquiagem, e aí a gente encontra, né, essa evolução, né, no empreendedorismo da mãe. Né, e aí é um momento também que ela se sente assim útil também, né? Eu não sou só, né? Mas no sentido bom da palavra, né? Só a mãe, eu também sou mulher, eu sou empresária, né? E a gente tem fomentado muito isso, né? A gente fez a feira de mães empreendedoras atipicamente felizes, né? Que é para realmente dar essa força para elas, né? Então a gente leva elas para empresas, né? Empresas grandes que lá elas podem fazer exposição dos serviços, dos produtos que ela vendem para empoderar mesmo, né? A gente fala tanto de empoderamento, né? De empatia, e é isso, né? Fala, mãe, né? Além de você dar o sustento para o seu filho, você vai se sentir útil, né? Porque essa mãe, antes de tudo, ela é uma mulher. Percebe que esse contexto que é invisibilizado, ou seja, né, se torna invisível, também chama a atenção da gente para o esquecimento. Seja da mãe, porque é o que eu venho falando aqui, vou falar até o último episódio dessa série de Direito das Mães, as mães são esquecidas. As mães são esquecidas. Já num contexto social. Agora, pensa num contexto íntimo e pessoal. Como a mãe se anula, como ela se esquece. Então, ser amparada é um direito. Nós, enquanto instituição, OAB, nós temos esse papel de promover a cidadania, como advogadas, né, de trazer esse acesso à justiça, essa informação que possibilita que mulheres se fortaleçam dentro de um direito. Então, sim, de fato, se uma mãe
vai conseguir um direito para o filho, ela também está dando uma resposta a ela mesma, né? Tá, de alguma forma, se fortalecendo. Eu acho assim, uma tremenda bobagem, né, as pessoas que distorcem o termo empoderamento, né, porque o empoderamento nada mais é você lembrar uma pessoa o poder que ela tem. E como a mulher já tem esse papel natural de se doar, e aqui é exatamente isso, quando a gente fala da maternidade, desse exercício de maternidade, é deste cuidado. Então, não importa se foi a mãe biológica, que já é um termo também que já não se usa, né? Mas não importa, a questão é você que cuida, é você que acolhe, é você que está ali dentro daquele contexto trazendo paz, né? Está sendo sensível. Então, essa questão do esquecimento é algo que é importante realmente a gente colocar, porque precisa sair de nós, enquanto instituição, enquanto sociedade, essa fala, você mãe atípica ou mãe que tem enfrentado aí os desafios da maternidade, você não está sozinha, você tem direitos, né? Então, assim, eu gostaria que vocês trouxessem aqui formas que a gente pode tornar esses direitos mais acessíveis, assim. Um item muito importante que a doutora falou agora há pouco em relação às mães empreendedoras, né? O recolhimento da Previdência Social, para quando precisar de um auxílio maternidade, de um auxílio doença, de um afastamento, abre a sua MEI, né? Seja empreendedora, abra a sua MEI. Formalize-se, recolha, para você ter a garantia de uma previdência social de recebimento do INSS. Né? Outra situação também bem importante, os planos de saúde, que alguns tratamentos para o autista, a doutora pode explicar melhor do que eu, negam. Sim. E aí, não é porque o plano de saúde negou o tratamento, a terapia, é que você vai falar, não, eu não tenho direito. Recorra ao judiciário, procure um advogado da sua confiança, e ingresse com a ação, porque tem plenas condições, sim, de você ter essa garantia, quem tem plano de saúde. Quem não tem, procure o SUS, né? O SUS é bom, o SUS está aí para prestar serviço para a nossa população, né? Tem profissionais que vão dar o diagnóstico correto, para que a criança tenha um acompanhamento correto, e você também, porque eu entendo, e quando eu conversei com essas mães, quando eu tive a oportunidade de presenciar e de acompanhar, elas falam, eu preciso de psicólogo. Sim. Para me aceitar no primeiro momento e depois para me continuar o tratamento, porque sou eu. Sim. Você tocou num ponto-chave, que a gente precisa tirar dúvidas aqui, aproveitar a doutora Maiara. Por quê? Tem aí uma certa controvérsia, né, em relação ao laudo ser pelo SUS. Como é que está essa questão, assim? Olha, para que haja um reconhecimento, o laudo tem que ser por um médico do SUS. Isso já foi superado, porque tinha um certo impasse. Quando é o médico particular que dá o laudo para você conseguir algo... Como que é? Ainda existe, tá? Não deveria, mas geralmente quando a mãe ela chega no escritório ou até mesmo na nossa secretaria com o laudo vindo do particular, seja do plano de saúde ou de uma consulta que por conta da demora ela falou, não, deixa eu ir lá e pagar a consulta, nós temos sim um impasse ali, a gente acaba batendo na trave, né? E claro, falando do LOAS, né? É muito melhor um laudo do SUS, muito melhor. Porque eles entendem que tu pagou, então ela tem algum recurso, né? E na verdade não, às vezes a mãe, ela com muito custo, com ajuda, tem mãe que faz rifa na internet para conseguir aquele valor para pagar uma consulta. Né? E algo que também é muito importante falar é que para fins legais, né, para requerer direitos, esse laudo ele precisa ser de um médico,
Não pode ser ali, de repente, de um psicólogo, de alguém que está acompanhando. Não, é muito importante, sim, esse laudo que o psicólogo dá, porque é uma equipe multidisciplinar que precisa conhecer a criança, analisar a criança, a pessoa, para levar até o médico e o médico dar esse laudo, né? Mas é muito importante, porque tem mãezinha que chega com o laudo do psicólogo, e para fins de benefícios, de direitos, esse laudo, ele não tem. Talvez esse laudo pode ajudar ela num encaminhamento para poder marcar Isso, exatamente. Isso. Não precisa ser um especialista, mas precisa ser um médico. Claro, se é um especialista, um neuro, um psiquiatra, é muito melhor. Geralmente, quem vai dar esse laudo é o neuro, né? Ou o psiquiatra, mas se for de um médico, já ajuda. É muito importante. Informação importante, né? Porque já ajuda bastante. E quando a gente fala dessa atipicidade, né? Um termo chique para falar da mãe atípica, se restringe apenas ao autismo? Não, há todos os tipos de deficiência, o síndrome de Down, de repente uma deficiência física, né? Os desafios são os mesmos, né? Muda a deficiência, mas os desafios são os mesmos, né? E é o que eu sempre trago, né? Vamos acolher essa mãe atípica, né? Vamos desmistificar isso desse pensamento de que a mãe atípica, ela é coitadinha, ela tem que ficar em casa cuidando. Não. Chame essa mãe, né, para a festinha de aniversário, chame ela para a festinha, né? Não pense assim, não, eu não vou chamar aquela mãe porque o filho dela morde, ou o filho dela é agressivo. Não, tente incluí-la, né, na sociedade. No ano passado, uma mãe de 42 anos, ela faleceu, né, ela teve um AVC em casa e ela ficou 12 dias em casa. Ninguém ligou para essa mãe, ninguém procurou, ninguém fez uma ligação, ninguém achou estranho porque a criança não estava indo para a escola. Ela ficou 12 dias. Quando encontraram o corpo dela, o corpo já estava em decomposição. E a criança ali ao lado da mãe, 12 dias. A criança precisou passar por um tratamento intensivo, porque ficou sem comer, ficou sem tomar água, a criança estava muito fraca, né? Então, é isso que a gente fala, vamos chamar essas mães para a sociedade, né? Então, assim, ninguém achou estranho o sumiço dessa mãe. E eu já vi mesmo em sala de espera de plano de saúde. Presta atenção. Fica lá olhando quando chega uma mãe com uma criança assim, as pessoas olhar de julgamento. Eu já presenciei isso. Mas eu vejo que tem a questão da conscientização e da ignorância das pessoas. Sim. Porque a ignorância te leva a ter medo. E muitas pessoas têm medo, né? De não saber como se comportar, de não saber como se referir, né, de você, às vezes, até ferir uma suscetibilidade, porque essas mães, com certeza, são pessoas que estão ali com uma ferida aberta, né, que não sara nunca, porque elas podem ser, sim, bem tratadas em um lugar, mas elas já vão ariscas, e a qualquer sinal, né, de que elas vão ser desrespeitadas, de que o filho delas vai passar por uma situação de humilhação, sabe, de desdém, elas já, né... Elas já estão ali como uma leoa, né, e assim, existem sim os termos corretos, existem os termos capacitistas, né, vocês sabem que em muitas leis ainda tem o portador de necessidades especiais, que é um termo que caiu em desuso, pessoa com deficiência, né, porque o portador, agora eu estou portando meu celular, se eu não quiser mais portar, eu deixo ele aqui, né, e com a deficiência a gente não pode fazer isso, mas o que eu tenho para falar é que tanto a mãe atípica quanto a pessoa com deficiência, ela vai levar muito mais em consideração a sua atitude, o que você quis dizer, né, com aquela sua fala, do que se de repente você falar, né, tem muitas usar mães... um termo errado. Tem muitas mães que usam, né, o especial, o meu filho é especial, e de forma alguma aquela mãe está falando aquilo de forma pejorativa, mas esse também é um termo capacitista, né, porque todos os filhos, principalmente para as mães, são especiais, né, então se eu chegar aqui para apresentar os meus 2 filhos, essa é
a Maria e esse é o João, ele é especial porque ele tem alguma deficiência, eu estou sendo capacitista, porque a Maria também é especial, né? Mas muitas mães, muitas avós usam esse termo, então a gente entende que naquele momento ela não está, né, falando algo pejorativo, e é dessa forma que a pessoa com deficiência, ela vai entender também, se de repente a gente falar um termo capacitista, um termo que caiu em desuso, ela vai prestar atenção qual que é o seu objetivo com aquela fala, né? Então não precisa ter medo, né? Eu sempre dou um exemplo que quando eu era pequena, eu estava numa praça com a minha mãe e chegou uma pessoa numa cadeira de rodas e eu, criança, apontei, mãe, por que ele tá assim? A minha mãe, fica quieta, pelo amor de Deus, se você falar de novo isso, você vai ficar de castigo, em casa a gente conversa, em casa eu te explico. Mas ali ela poderia ter levado com muito mais naturalidade. É uma pessoa com deficiência, todos nós somos diferentes, né? E ele tem uma deficiência que ele precisa usar aí a cadeira de rodas, mas não, né? A gente acaba transformando em um tabu. Sim. E não, vamos levar com mais naturalidade. A minha filha falou uma vez para mim, ela estudou com uma criança, ela falou, mãe, tem uma menina na minha sala que tem uma cadeirinha. Aí eu não entendi, ela tinha 5 anos. Uma cadeirinha, uma cadeirinha que tem uma roda. Eu ajudei ela empurrando essa cadeira. Aí eu, tá. Aí eu fui explicar, filha, ela tem... Sim. Ela não pode andar, com certeza. Ela a professora ajuda, todo mundo ajuda. Ela diz, mas ela é igual você. Sim. Não tem nenhuma discriminação. Isso que você fez, a educação, é investimento em inteligência emocional, né, que a gente fala tanto, repete, inteligência emocional, e muitas vezes de forma direcionada. Mas no todo a gente tem que ter inteligência emocional, com as mães, com a gente, com as crianças. É tudo investimento em educação, se a gente for pegar no... Chave eu achei interessante esses cordões. Sim. Né? De identificação, né? Identificação. Deficiência essa semana eu fui comprar algo no mercado, uma loja de material de construção, a moça estava com cordão de girassol. Aí disse, deficiência oculta, né? Isso, indica uma deficiência oculta. Aí o meu esposo estava falando com ela, ela não estava escutando. Aí eu falei, ele não prestou atenção no cordão. Aí eu falei, ela tem um cordãozinho. Eu acho que tem alguma deficiência oculta. Fala mais alto, vamos ver se ela... Aí ela escutou, entendeu? Eu achei legal, porque antigamente tu ainda ficava até aborrecido com a pessoa, né? Sim. Você vê como é necessário dar visibilidade. Educação, como a Cláudia falou, então, né? Também. Foi o que nós comentamos aqui agora. O termo atípico ficou muito conhecido justamente por essa voz que foi dada à questão das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, quando nós falamos da pessoa com deficiência, quando eu levo treinamentos também nas empresas para falar sobre diversidades, né, de maneira ampla e geral, as pessoas ficam impactadas, porque não é pessoa com problema, não é o portador de necessidades especiais, que parecia algo até muito bonito, né, de ser falado. Não, é pessoa com deficiência e tá tudo bem. Eu chego assim no ambiente e falo assim, temos pessoas com deficiência aqui? Para que as pessoas se identifiquem, para que... Entende? E o que a doutora Cláudia falou é fato. As pessoas, às vezes, têm medo de se aproximar, como falar. Veja, gente, isso não é só uma questão da pessoa com deficiência, é quando tem uma diferença entre os humanos. Né? Nós vemos isso nas comunidades LGBTQIA+, a gente vê nessa questão racial, porque tudo é mimimi. Primeira coisa, não meça a sua régua com a do vizinho. Não existe. O cordão é mimimi, né? Percebe? Então, assim, as pessoas querem menosprezar a diferença. Não, diferença é diferença. E tá tudo bem. Agora, a partir do momento que você se aproxima com uma certa curiosidade, uma curiosidade sadia, porque você quer ter empatia por aquela pessoa, também está tudo bem. Então, realmente, não é sobre o termo utilizado, mas é sobre como você se coloca. E falando dessa questão mesmo, até do portador de necessidades especiais que não se usa, a pessoa com deficiência, existe a questão da pessoa com necessidade especial. Um exemplo, está lá no formulário para um concurso, e a pessoa é canhota. Então, de repente, ela vai ter uma necessidade especial para o momento. Isso. Entende? Então, assim, algo que é adaptado. Então, não dá para confundir os termos, né, a finalidade, e é muito legal a gente dar essa voz aqui, né, agora, porque, de alguma forma, eu sei que está trazendo conhecimento, estamos, de alguma forma, aqui alcançando o objetivo.
Então, esse material estará disponível no YouTube, né? Então, se você tem a oportunidade, quer acrescentar alguma coisa, pode deixar nos comentários. Doutora Cláudia, o que nós, enquanto OAB, temos em termos de comissões ou até mesmo de participação em relação a essa pauta? Olha, na minha diretoria, eu tive a grata oportunidade, agora eu estou à frente da comissão da pessoa com deficiência. Nós nomeamos há 2 semanas a nossa presidente, que é a doutora Áurea Solange, e estamos iniciando alguns trabalhos, alguns projetos, mas não é de agora que vem, né? Acredito, a doutora faz parte da comissão, Sim. né? Eu fui numa reunião de um grupo de trabalho, de alguns colegas que trabalham com o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, e aí eles mencionaram o seu nome lá, falei, conheço a doutora. Então, acho que esse trabalho de conjunto, poder público, a OAB, enquanto fazendo o seu trabalho social, de recepcionar, né, essas ideias, essas discussões, e não só a comissão temática, digamos assim. Eu acho que todas as comissões, elas interagem. A gente está falando aqui de mulheres, mães atípicas, Comissão da Mulher. Nós temos o projeto de mulheres gestoras, que a gente fala mulheres gestoras e advogadas, ou seja, não é voltado somente para advogadas, que pode colaborar nessa questão do empoderamento, do empreendedorismo, comissão de direito das famílias. A gente tem a participação de membros não advogados, né? Então, as pessoas da sociedade podem trazer demandas, podem trazer questões que a gente, enquanto advogado, às vezes a gente só vai ter por meio dos nossos clientes. No nosso dia a dia, a gente às vezes não tem o contato com uma pessoa que tem um cadeirante ou uma pessoa surda. Às vezes a gente não tem esse contato para saber como agir. Então, acho que as comissões temáticas da OAB, elas abrem essa oportunidade, não só para os advogados terem conhecimento, até para a gente saber como tratar os nossos clientes. A gente tem que ter essa sensibilidade. Vivenciar, né? Então, vejo A a questão da própria comissão da pessoa com deficiência, das famílias, da mulher, do trabalho, né? Agora, eu até sugeri um trabalho para as comissões conjuntas, eu sou muito favorável, sabe? A fazer palestras vinculando as comissões. E conversei com a doutora Áurea e com o doutor Cristiano, da Comissão de Direito do Trabalho, para fazer uma palestra, ou enfim, para falar da colocação das pessoas portadoras de deficiência dentro do âmbito do trabalho. Os empresários precisam de mão de obra, e aí eles não contratam, porque eles falam, eu não tenho mão de obra qualificada de pessoas portadoras de deficiência. Aí fica aquela coisa assim, tenho que cumprir cota, vou colocar qualquer um. Então, por isso que eu falo, tudo é da educação emocional, da educação, tanto da inteligência, intelecto, né, quanto da parte emocional. E é engraçado porque você falou da questão da cota. E a gente sabe que é uma lei de 91, é uma lei antiga. E as pessoas ainda ficam impactadas com isso. E veja, o que nós estamos falando aqui, a gente fala da pessoa com deficiência, que existem inúmeras, né, diversas deficiências, e nós precisamos entender também que tem essa modalidade que é a neurodiversidade. Então, nós estamos falando do TDAH, da dislexia, certo? Apraxia de fala, TOD, são muitos. Certo. Né? Eu fiquei sabendo de descalculia, que é como se fosse a dislexia de números, Isso. Porque eu inverto todos os números. Eu já passei um boleto para um cliente de R$1 milhão. Porque eu inverto os números. E a pergunta que não quer calar, ele pagou? Não pagou. Mas aí a gente vê como a gente está sujeita também, e a gente não tem diagnóstico e não e sabe. O que tem em comum nisso, gente? Autoconhecimento. Sim. Né? Você confidenciou para nós essa sua experiência recente, né, em relação ao diagnóstico. Conta para nós aqui, e a gente já está caminhando para o final. Depois, né, de há anos ser especialista no direito da pessoa com deficiência, ser uma esposa típica, trabalhar na prefeitura em prol das pessoas com deficiência, eu tive o meu laudo de autista, né, fui diagnosticada agora, na vida adulta, e para mim, e não é romantizando, pelo amor de Deus, não é isso, mas foi um alívio, porque como eu estava falando aqui, eu era a estranha,
né? Aquela que não gosta de muito barulho, né? Como eu estava falando, a minha mãe é nordestina, então muito extrovertida, fala muito, qualquer coisa para ela é festa, e as pessoas sempre comparavam: nossa, mas a sua mãe é tão animada, você é tão quietinha, né? Aquela que as pessoas ficavam: vem, fala, vem dançar, né? Então, o meu psiquiatra falou: fale para as pessoas que estão mais próximas de você, são as primeiras pessoas que você precisa falar, porque elas vão entender, né? A sua amiga de infância que te cobra tanto, porque você não conta de uma coisa que deu certo, ou de uma coisa que deu errado, ela vai entender por qual que é o motivo, né? Então, não é romantizar, realmente um alívio e falar: daqui para frente, eu vou procurar uma ajuda, vou procurar um tratamento para ter mais qualidade de vida, né? Então, assim, se você tem aí um fiozinho aí de dúvida, busque também entender, porque você vai ver que vai ser muito acho que bom para explica você. muita coisa, né? Muito. Você faz São respostas. um retrospecto da tua vida, você fala Muito. situações que eu me senti mal, porque eu achei que eu estava num lugar errado, né? E às vezes não era, né? O ser humano, é fundamental nosso, o pertencimento. O bullying. Então, Você exato. sofreu. Então, onde nós estamos, a gente quer pertencer. Como que pertence, gente? Criando conexões. Então, se não tem conexão, pronto, logo eu não pertenço, logo não, né, alguma coisa... Você não... se julga. Exatamente. Então, eu espero que tenha ficado aqui aprendizados. Eu gostaria de ouvir aqui, menos de 1 minuto, tá, gente? Porque nosso tempo já acabou. Se vocês pudessem dizer, porque o Dia das Mães já passou, né, aqui desse nosso calendário, mas se vocês pudessem dizer uma frase para uma mãe que esteja se sentindo sozinha, qual seria, doutora Ellen? Força, fé, seja no que for. Muito bem. Doutora Maiara? Primeiro, uma frase que elas escutam muito: não desistam dos seus filhos, mas antes, não desistam de vocês. Muito bom. Doutora Cláudia? Acho que obrigada. Para toda mãe que cuida do seu filho, para toda mãe que se sacrifica. E aos filhos também deixar um recado: cuidem das suas mães. Acho que é isso. E aí, nesse clima de reciprocidade, que a gente fala que as mães que cuidam, muitas vezes são as que mais precisam de cuidado, e que maternidade é um direito, e é dignidade também. Então, até o próximo episódio. Emocionou, eu também.